Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, iniciando mais um encontro. Aqui estamos para vos louvar, para vos agradecer por tudo que colocais em nosso caminho, pela oportunidade que nos concedeste por mais esta vida. E assim vamos aprender com o Evangelho, Joana de Ângeles, um benefício todo nosso. Assim, nessa noite, viemos vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sinta a vossa presença. Que assim seja, por sua graça, amado Pai, agora e sempre. Muito boa noite, então vamos aqui dando boa noite a todos vocês, para a Bárbara, Santana Néria, Lázaro Baricalda, Roberto Messner, todos vocês então que já estão aqui conosco, chegando e deixando já o seu boa noite, né, com a Alessandra Branco também, o surpresadíssimo Luiz Fernando Juliato também aqui conosco, vocês assistindo. Então, mandamos um abraço caloroso, amoroso para todos vocês, eu e Célia, esperando que tudo esteja bem com todos, família, trabalho, enfim, as atividades do dia a dia. Então, agradecendo a todos vocês, né, desejamos uma boa noite, um bom encontro e que, através do Evangelho, vamos aprendendo sempre um pouquinho mais. E hoje, o Evangelho nos traz, então, dentro da sua introdução, das figuras históricas que sempre são citadas na Bíblia, nós vamos ver os essênios que dizem que Jesus era um, mas nada, né? E também vamos falar um pouquinho dos terapeutas que cuidavam do povo naquela época, com seus recursos limitados, né? Nós bem sabemos disso. E também, na sequência, Joana de Ângeles vem nos falar sobre cegueira, sobre a cegueira, aquela cegueira espiritual, né? Cegueira daquilo que nos cerca, e sempre todos nós estamos aí, pode acontecer com cada um de nós. Então, nosso boa noite também para Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, que está conosco, a Daniela Granzotti também. Então, nosso grande abraço, bem-vindos todos vocês. E amigos, vamos ver então, né, iniciando esse nosso encontro desta quarta-feira, meio da semana, início de dezembro. E estamos vendo então, né, nesses dias, esses encontros desse mês, as figuras históricas que aparecem então no Evangelho, que são citadas pelos evangelistas. Nós vamos ver um pouquinho sobre os essênios ou esseus, como eram então conhecidos. E diz aqui o seguinte: Essênios é uma seita judia formada por volta do ano 150 a.C., ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, que habitavam espécies de monastérios, formavam entre eles uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e virtudes austeras, ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam no celibato, condenavam a servidão e a guerra, tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura. Em oposição aos saduceus, sensuais, que negavam a imortalidade, e aos fariseus rígidos com suas práticas exteriores, e nos quais a virtude não era senão aparente, eles não tomavam nenhuma parte nas querelas que dividiam essas duas seitas. Seu gênero de vida se aproximava dos primeiros cristãos, e aos princípios de moral que professavam fizeram algumas pessoas pensarem que Jesus fez parte dessa seita antes do início da sua missão pública. O que é certo é que ele, Jesus, deve tê-la conhecido, mas nada prova que a ela se filiou, e tudo o que escreveu a esse respeito é hipotético. Terapeutas, que vem do grego terapeutai, e que quer dizer servidores de Deus ou ainda curandeiros. Eram judeus contemporâneos do Cristo,
estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinha uma grande semelhança com os essênios, dos quais professavam os princípios. Como estes últimos, eles se entregavam à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era de uma extrema frugalidade. Devotados ao celibato, à contemplação e à vida solidária, formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro que falou dos terapeutas, considerou-se uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimos e outros pais da igreja pensavam que eram cristãos. Fossem judeus ou cristãos, é evidente que, da mesma forma que os essênios, eles formam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. É o que nos traz aqui, então, hoje, quando falamos de essênios e também dos terapeutas. Então, nós estivemos falando aqui de muitas das denominações. Ontem, nós falamos a respeito dos escribas, falamos a respeito dos saduceus, falando de sinagoga, falando de fariseus, esses dias todos, aliás. E agora nós estamos falando dos essênios. Então, Jesus, como nós falamos, muitos consideravam que ele era um essênio pela sua maneira, pela maneira como ele se expressou e pela maneira que ele trouxe para nós, então, a nossa própria maneira de viver. E, como diz aqui, distinguiam-se pelos costumes brandos e virtudes austeras. Ensinavam amor a Deus, ao próximo, imortalidade da alma, acreditavam na ressurreição. E é basicamente aquilo que Jesus veio que nos ensinou, sobre a imortalidade da alma, sobre a ressurreição, ele próprio ressurgindo após aqui sua morte física, sua crucificação, também pelo amor a Deus. Então, levavam uma vida, digamos assim, bem mais tranquila. Eles devotavam-se a esses princípios. E como aqui se diz, eles também viviam ali entre os fariseus, entre os saduceus. Eles não eram tão rígidos como os fariseus, que queriam que tudo fosse ali segundo a lei, e era milenária essa lei, os costumes vão mudando. Mas também nem tanto aos saduceus, que queriam apenas aproveitar a vida, porque não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em imortalidade, só acreditavam em Deus, mas ainda lá em troca de algum favor, porque acreditavam que tudo se resumia a essa vida. Daí pensarem, então, que, no caso, Jesus fosse um essênio devido às características dessa seita. Essa seita que foi lá, segundo dizem, fundada 150 anos, já existia 150 anos antes de Cristo. E nós temos também na sequência os terapeutas, que também só que eles viviam, mas também judeus, mas viviam em Alexandria, mais em Alexandria no Egito, e que também tinham uma vida bem mais regrada, uma vida bem mais tranquila, nem tanto a rigidez, mas nem tanto a sensualidade também. Eles se alimentavam de uma forma bem tranquila, dedicavam-se, como diz aqui, ao celibato, contemplação da vida solitária. É como se eles fossem ali, viviam em monastérios, correspondente aqui os monges, ou esse estilo de vida característico que a gente conhece e ainda existe até hoje, claro, que são aí essas subdivisões ou as ordens, vamos dizer assim, dentro da própria Igreja Católica. Então, nós temos essênios, nós temos terapeutas que não são radicais absolutamente, como os fariseus o eram, mas também não são tão sensualistas, tão liberados, tão liberais, quanto os saduceus assim também o eram. Então eles formam ali aquela linha intermediária, entre o rigor em excesso e entre a liberdade permissiva, que era característica dos fariseus e característica dos saduceus. Claro, e como ali bem foi dito, os fariseus era mais uma aparência, porque dentro da realidade eles aproveitavam sim muito bem das benesses que os próprios cargos colocavam então para eles. Então, essênios e terapeutas. E a partir então de sexta-feira, nós vamos falar a respeito de Sócrates e Platão.
Sócrates, que viveu cerca de 500, 490, segundo dizem, anos antes de Cristo, e também Platão, que era um discípulo de Sócrates. E a história de Sócrates todos nós conhecemos, né? Foi um grande filósofo para a sua época, acreditava na imortalidade, na responsabilidade da alma, e aí deu grandes problemas com a cultura grega à época, que eles tinham deuses para tudo, né? Todas as situações. E no final das contas, como sabemos, ele foi condenado à morte, teve que tomar sepulcro, esse tipo de veneno, esse tipo de coisa, e nós vamos então trazer para vocês algumas coisas sobre ele, e é importante pela semelhança com os princípios, né, da nossa doutrina, e ele já falava 500 anos antes de Cristo. Tinha essa iluminação, vamos dizer assim, numa época extremamente difícil, que não aceitava suas ponderações ou suas ideias, né? Mas teve Platão, que também prosseguiu dentro dessa linha, e por isso mesmo se tornou mais conhecido, porque Platão que fez essa divulgação, enquanto que o Sócrates, ele é extremamente humilde com toda a sabedoria que ele tinha. Mas é aquilo que nós vamos ver amanhã, e ver a similaridade que ele tem de suas ideias e seus princípios com a própria doutrina, como nós a temos hoje, que foi trazida então por Kardec. Então, meus queridos amigos, vamos aproveitando e cumprimentando também, olha aqui o Fábio Fidelis, o Carlos Eduardo Aragão, a Judélia Lima, né, que estão também já aqui conosco, e nós reiteramos, aliás, respondemos e mandamos também o boa noite que vocês trazem aqui para todos nós. E é com uma alegria muito grande que a gente, então, está junto. E hoje, aliás, é o aniversário da Bárbara Santana Nera, que está sempre aqui conosco, é uma alegria muito grande ter a participação, a companhia, né, dela, sempre participando bem ativamente. E hoje ela está aqui, né, no hall dos aniversariantes que tenho aqui. Então vamos adiantando, mandando já aquele abraço para a Bárbara, né, Bárbara Santana Nera, aqui conosco. E daqui a pouquinho, então, a gente vai falar dos aniversariantes, que eu tenho meu primo, que também aniversaria, o Davi, né, que a gente já manda abraço, também colegas de infância, como a Vânia, colegas mais do tempo do banco, como a Zuleika, enfim, parentes. Hoje é um dia recheado de aniversariantes, e a gente vai então aqui mandar um abraço, que a gente vai aqui homenagear. Então, a todos vocês que estão aqui, o nosso grande abraço. Vamos aproveitar então e ver Joana de Ângeles chegando aqui para nós. O livro Celeiro de Bênçãos, e hoje nós estamos no capítulo 47. Ela vai falar sobre cegueira. Que tipo de cegueira que ela vai nos falar? Vamos ver então, né? E ela inicia com uma citação do Evangelho de São João, no capítulo 9, versículo 39, que diz o seguinte: Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Está em João, capítulo 9, no 39. E Joana diz: cegos e cegos, aos muito em diferentes graus e estágios. Significativa, pois, as palavras de Jesus sobre qualquer aspecto considerado. Uns são cegos por ignorância, outros por presunção. Valiosas advertências fugem, desse modo, em cada conceito evangélico, quando meditado e incorporado à ação, transformando-se em dinâmica salutar de valia inestimável. Então é essa a citação. E eu vim a esse mundo para que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Veja só. Há o que jaz na cegueira física e o que padece de cegueira espiritual. O ignorante, na sombra em que se debate, expunge o mau uso do conhecimento. O enfermo, na agonia que experimenta, repara as peças e implementos orgânicos que a imprevidência destroçou. O analfabeto, algoante, ali na sua limitação, reflexiona sobre as nuvens pardas do pouco discernimento, os prejuízos da nefanda
utilização da cultura. Então ela fala para nós aqui sobre algumas situações onde aqueles estão refletindo sobre como foi a vida. Fala sobre o ignorante, fala sobre aquele enfermo, fala sobre o analfabeto, cada um vivenciando segundo as suas próprias características. E diz aqui: os limitados desta ou daquela ordem, os que não sabem quando erram, transitam em incompreensível cegueira, e graças à situação em que se encontram, recebem maior dose de entendimento, melhores recursos para a recuperação, mais amplo ensejo de equilíbrio. E Joana fala que muitos, claro, transitam dentro daquela linha chamada da ignorância, não da ignorância que a gente chama de ignorante no mau sentido, mas porque não teve o acesso e porque também muitas vezes ele não se importou muito. Então ele transita ou vive ali, daquele jeitinho, vai levando, mas também não se preocupa em ter o conhecimento e saber o que fazer melhor para poder melhor se desenvolver, para poder melhor viver. E diz aqui: muitos judiciosos conceitos do Senhor. Os que conhecem, no entanto, os regulamentos do dever, quantos dispõem da cultura, da fé e da razão. Aqueles que estão inconformados sobre o estatuto da imortalidade, os que usam o verbo para orientar, escrevendo ou falando, os que são veículos dos desencarnados, todos os aquinhoados com a notícia do Evangelho, não se podem permitir enganos ou dissipações, estroinices, desequilíbrios ou desgovernos morais, competição sensualista ou desgaste orgânico nas ilusões, porque tais se encontram dotados da responsabilidade que representa patrimônio valioso pelo Senhor, concedido por empréstimo, para superior aplicação a benefício de si mesmos e das coletividades onde se encontram. Então, Joana nos fala que aqueles que detêm o conhecimento têm uma responsabilidade muito grande sobre a forma pela qual estão aplicando esses conhecimentos. Enquanto que muito menos culpável por erro é aquele que não conhece, que não sabe, ignora o fato em si, ou ignora o que o conhecimento dos princípios espirituais, da própria existência do espírito, porque muitos não acreditam sequer em espírito, que existe um espírito que anima a matéria, porque nós somos matéria, combinadas em substâncias, moléculas, enfim, e nós temos a vida como qualquer outro ser vivo ao nosso redor, também a tem, seja animal, seja vegetal. E muitos não acreditam sequer em espírito, que dirá falar para eles ou ter interesse em saber o que o espírito nosso necessita e quão importante é a evolução desse nosso espírito. O que o conhecimento e a aceitação desses princípios podem trazer de benefícios para nós próprios, modelando a nossa vida, fazendo com que reflitamos mais e melhor, que pensemos melhor em nossas decisões, que não sejamos tão impulsivos, e aí muitas vezes trocando os pés pelas mãos. Então esse conhecimento ele é muito importante. Mas ao mesmo tempo daqueles que detêm esse conhecimento, muito é cobrado, muito mais do que daqueles que não têm. E aqui diz: os que veem têm menos justificativas quando erram, tropeçam e caem do que aqueles outros, os que não fruem da visão, essa visão espiritual da vida. Convidado ao trabalho inapreciável da renovação da terra, não te excuses relacionando dificuldades inexistentes ou problemas irreais. Faça novos propósitos, seleciona valores e não te detenhas. Assimilando as lições preciosas através da comunicação dos espíritos, clareia a senda com a luz da ação enobrecida, porquanto os que veem e não atuam sofrerão cegueira, enquanto os que agem, embora os percalços e limites que experimentam, verão.
cegos e cegueira nestes dias marcham em consonância com as conquistas tecnológicas, aumentando o número dos que não querem ver porque lhes não convém enxergar, a fim de não mudarem a tônica enganosa da vida transitória, que logo mais se esfumará. Perfeitamente necessário, portanto, que medites em profundidade e despertes em definitivo, porque sofre de pior cegueira aquele que não quer enxergar. Assim, abre os olhos e segue ditoso. É o que Joana nos traz e nos fala hoje. Pois é, queridos amigos. Joana de Ângeles, então, falando para nós sobre nossa cegueira. E como ela muito bem explicou, existem, claro, aqueles que são cegos de nascença, que não podem ver, é uma questão física, mas existem aqueles que são normais em todos os seus sentidos, em todo o seu corpo físico, mas que não querem enxergar, muitas vezes, as verdades que estão aí. A flor da pele de cada um estão pululando aos olhos, estão chegando aos borbotões, aos ouvidos, mas não querem enxergar, não querem ver. Por quê? Como disse Joana aqui no final, porque muitas vezes ver e abraçar essas situações vai implicar que tenho que ter uma mudança de conceito, uma mudança de vida, uma mudança de atitudes. Né? Porque enxergar, ver e crer são coisas diferentes. Claro, podemos ver, podemos não acreditar. Ou podemos ver e podemos acreditar, e acreditando, irmos nos modelando segundo aquilo que nós passamos a acreditar. E muitos não querem, porque isso implicaria em que? Uma mudança de vida muito grande. Né? E não se sentem preparados, ou pior, de que não se sentirem preparados, é que não querem mudar mesmo. Por quê? Porque vai mudar sua maneira de vida, vai mudar seu pensamento, vai mudar aquilo que faz na sua rotina, vai ter que pensar em outras situações, refletir sobre si mesmo, analisar o que faz, o que já fez, o que deixou de fazer. E aí é bem complicado. Né? Mudar de pensamento tantas vezes implica em mudar de atitude, e esse é o grande problema. Como diz, né? Jesus aqui no início, a citação de Joana de Ângeles na palavra do evangelista João, vinha a esse mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Os que não têm o conhecimento possam adquirir por sua vontade, por seu interesse, e a partir do conhecimento, lutar intimamente, todas as vezes, para mudar suas atitudes. E aqueles que veem, aqueles que sabem, né, simplesmente não aceitem, simplesmente desistam. Então, meus queridos amigos, é uma complicação bem grande para aqueles que veem e não aceitam, como diz então nosso prezado São João. E vamos então, né, refletindo nessas palavras, pensando bem, vamos ver nossos queridos aniversariantes de hoje. Vamos sim, pegando o celular aqui, porque o meu querido computador bateu o dedo aqui, desconectei e apagou tudo, uma beleza, né? Mas vamos lá, aniversariantes de hoje, e ainda bem que nós temos aqui os recursos da tecnologia, como até disse Joana de Ângeles, né? Aniversariantes de hoje, olha aqui, Bárbara Santana Neri, Vânia Regina Ortelli, Nena Leande. Então, a Bárbara Santana Neri nós já cumprimentamos, está sempre aqui conosco, uma alegria muito grande. Vamos cumprimentando aqui, que está aparecendo o William Diniz, também o Edmar José Bueno conosco, um grande abraço para todos vocês. Vânia Regina Ortelli, que foi companheira de criança, digamos assim, da infância, lá em Rio Claro, quando estava por lá, né? Os Ortelli, a família Ortelli. Também cumprimentamos então a Vânia, um grande abraço, a Nena Leande, Carlos Paivo, Flávio Bispo, Luciano Oliveira, Davi Chaves, meu primo, um grande abraço para Davi, já o cumprimentamos, mas aproveitamos de novo. Neide também, casada com meu primo, um grande abraço, também a prima nossa, viu, que Deus abençoe. Também nossa prezadíssima a Zuleika Escanhola, que é companheira do banco, do nosso trabalho,
Então agradecemos muito, né, por termos esse conhecimento, por podermos aqui lembrar dos amigos com muita, muita alegria. E temos aqui, vamos encontrar os de amanhã, vamos ver aqui, amanhã, Evandro Cândido Jacinto, Cristiano Uric, a Marinilce Belmundi, Célia faz aniversário amanhã, Célia mandou um abraço nosso, que a Célia até balançou no berço, nos próprios braços, né, na infância. Também aniversário amanhã da Ivani Miranda, também da Raquel Huguin, também da Shirley Novelli, Lúcia Amorim, Clóvis Leonardo Saraiva Soares, Vanir Cássia, cantor, palestrante também, e nossa prezadíssima Eliana Mariko Miyazawa Uyeti, então, também foi vizinha nossa, uma pessoa admirável que a gente gosta muito, tem muita consideração, assim como a todos os aniversariantes aqui, de vocês, queridos amigos. Então, é uma alegria muito grande todos nós podermos cumprimentar ele, a Célia e todos vocês também cumprimentarmos. Nosso abraço aqui para a Lázara Baricala também, Daniela Sequini, Alzira Crepaldi. Então, um grande abraço para todos vocês, sejam bem-vindos. E nós vamos, né, já falamos sobre o Evangelho, já falamos quando falamos de ângeles, enxergar e não ver, aquele tipo de coisa. Cumprimentamos os aniversariantes, então chegou o momento em que nós vamos partir para o encerramento do nosso encontro de hoje. Encontro número 1586. Olha só, hein? Maravilha, que Deus abençoe, nos dê saúde, força e também a todos vocês. E continuemos, né, nessa caminhada aí, trocando informações pelo Evangelho, Jornada de Ângeles, e falando sobre o nosso dia a dia, cumprimentando a vocês e como vamos fazer, orando também, orando. Então é uma alegria muito grande poder levar até nossos pais, nosso grande Criador, excelso Criador, os nossos pedidos. Então vocês vão mentalizando aqueles que vocês querem levar o nome. Célia, pega esse papelzinho aí para mim, por favor. Né? Os nomes, como apagou aqui no computador, eu vou ter que partir para o alternativo, trazendo aqui o nome de vocês, todos vocês que com confiança, né, pedem que oremos, e vamos orar, vamos sim aqui levar o nome de vocês, e vocês, amigos queridos, vão mentalizando todos aqueles que, na concepção de vocês, no ensino de vocês, necessitam do auxílio do nosso Pai, no fortalecimento. Vamos orar aqui por Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Paulo Colé Filho, Delcio Moisés da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Vanine Nicoluz, Mirella Nicoluz, Miguel Antônio Pinheiro, Marco Gabriel Pinheiro, Eliana Saldanha, Elaine Torre Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Anabela Basso, Maria Clara Esferra, também Juraci Soares, Leonardo Souza, nosso querido Maurício Barros, Carlos Alvarenga Facioli, Bárbara Comete, Ana Clara Barcala. Também vamos orando por Maria Helena Santana Santos, Gabriel Ruiz Miller e também Maria Helena Santana. Queridos amigos, então nesse momento em que nós agora adentramos, no momento de vibração positiva, amorosa, levando o nosso amor a nosso Pai, levando os nomes de nossos amigos queridos, aqueles que tanto necessitam, assim como nós necessitamos, né, das bênçãos do Pai, vamos para esse momento de tranquilidade íntimo nosso, que abrimos nosso coração ao nosso Pai, mandamos pessoalmente, né, nossos pensamentos, nossos pedidos, nossos agradecimentos também ao Pai, cada um de vocês, cada um de nós, fazendo isso com muita alegria. Vamos então, e no início, tranquilizar nosso corpo, nossa mente, neste momento de prece. Vamos lá então? Salve Regina, Madre Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve, ad te
Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, e nos reunimos em Seu nome com alegria, com amor em nosso coração, Pai, para vos agradecer, vos louvar, que por sua misericórdia deu-nos a vida, e felizes juntos neste momento levamos até vós o nosso amor, agradecendo ao Mestre Jesus por estar sempre conosco, nos auxiliando na caminhada, e pedindo a vós, Pai, por todos esses que são seus filhos, neste mundo, encarnados e desencarnados. Pedimos com alegria pelos aniversariantes desses dias, pedimos com alegria por todos os pais, por todos os seus filhos, seus abençoados pais estão trazendo ao mundo. Pedimos por nossos entes queridos que estiveram conosco, agora caminham no plano espiritual. Pedimos por todos aqueles, nossos irmãos, que estão nos deixando nestes dias, retornando ao plano espiritual, após cumprirem sua caminhada. Abençoa a todos. Abençoa, Pai, fortalece a todos esses irmãos queridos que demos os nomes, que mentalizamos, levando até vós esse nosso pedido amoroso de fortalecimento, porque todos desejamos continuar juntos nesta caminhada. Assim também pedimos por nossas famílias, pelas famílias de todos os seus filhos. Pedimos por todos os seus filhos e muitos, Pai, em grande sofrimento e causados por nós mesmos, por nosso orgulho, nossa vaidade, nossa ignorância, nossa ganância. Auxilia-nos a superar esses impedimentos para uma vida mais feliz. Auxilia, Pai, abençoando os dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo, seus povos que tanto necessitam. Abençoa todos os nossos irmãos que estão à procura do trabalho, o trabalho que enobrece. Abençoa aqueles que têm seu trabalho, que o valorizam, e aqueles que nos dão o trabalho. Enfim, Pai, que possamos juntos trabalhar por esse mundo, um mundo melhor. Assim agradecemos também a vós e vos pedimos por nossas casas de oração, onde alegremente vamos nos louvar, vos agradecer e pedir por esses que estão vindo ao mundo, por essas crianças, jovens, adolescentes, procurando definir seu caminho, mas que esse caminho leve junto, todos os dias, os nobres sentimentos do amor, do respeito, da fraternidade, solidariedade, da paciência, da tolerância, da indulgência, do perdão. Enfim, Pai, que possamos juntos recuperar este mundo, este planeta maravilhoso que criastes para nós e que nós tanto já prejudicamos, por nossa ignorância, por nossa ganância, por tantos objetivos tão ruins para os nossos próprios irmãos que estão sofrendo e o mundo pede então socorro, que possamos socorrer, amado Pai. E assim levamos a vós esta prece, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. E humildemente pedimos, Pai, o teu amor, a tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita para todos os nossos filhos, encarnados, desencarnados, onde estivermos, como estivermos, que suas bênçãos, seus bálsamos de luz estejam, sim, equilibrando o nosso corpo físico, nossas funções orgânicas, também nosso corpo espiritual, nossa mente, e que harmonizemos nossos lares, de onde quer que formos, levando o seu amor, sua paz. Por isso ainda pedimos suas bênçãos aos nossos anjos guardiães, aos bons espíritos, a sua bênçãos aos nossos irmãos perdidos em sua caminhada, transitando por caminhos tão difíceis, para que retornem por seu amor, por sua luz, ao bom caminho. Por isso vos agradecemos, Pai, por tanto recebido e por tão pouco termos feito. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade, por tua graça, Pai, que assim seja, agora e sempre.
Amigos, nada como podermos com alegria, né, agradecer e aqui abraçar, mandar o nosso boa noite também ao Adriano Santos, mandar para Maria Terezinha de Souza Lima, onde também está conosco, e sim, os pedidos de vocês, como ela aqui pede, né, pela neta, por todos nós, mentalizem neste momento de vibração amorosa, positiva, levando então ao nosso Pai todos os seus melhores pensamentos, o nosso Pai estará assim assistindo. Então também mandamos o nosso grande abraço aqui para Denise também, aliás, Daniela Granzotti também aqui conosco, grande abraço e abraçamos a todos vocês. Eu e Célia que aqui estamos, mandamos um beijo muito grande para vocês, aquele abraço, coração a coração, porque estamos juntos mais uma vez, não é, Roberto Messner? E com muita alegria, podendo assim conhecer um pouco mais do Evangelho, falar um pouco também das recomendações, orientações de Joana de Ângeles, tudo para o nosso próprio benefício, claro, sem dúvida alguma. Uma alegria muito grande podermos estar juntos até esse momento, continuemos juntos nas próximas oportunidades e vamos aprendendo. E sempre que possível também, aqueles, né, que querem, como diz hoje aqui, Joana de Ângeles, que querem ver, que querem sim ver para crer, que seja como São Tomé, conhecendo aquilo que a doutrina nos traz, claro, analisando ver se toca o coração de cada um. Então, queridos amigos, desejamos a vocês uma linda noite, uma maravilhosa quinta, sexta-feira, quando estaremos de volta com mais um encontro. Tenham todos uma linda noite, um bom descanso, e que a paz do Senhor esteja sempre convosco, conosco, sim, abençoando nossos lares, nossas vidas, onde formos, vamos levar e distribuir tantas bênçãos recebidas. Fiquem todos muito bem e até sexta-feira, com a graça de nosso Pai. Até mais, fiquem maravilhosamente bem. Tchau.